Oi, gente! Hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre sexualidade na adolescência e namoro. Algumas mães me perguntam assim, Renata, qual a idade certa para eles começarem a namorar? O que tu acha de namoro na adolescência? É legal? Não é legal? Pula fases? Não pula? Como é que é, na tua opinião? Bom, o que eu vou dizer para vocês? Não existe uma resposta de certo e errado, né? Existem perspectivas, existem pontos de vista que quando o adolescente vai para um lado ele passa e quando ele vai para o outro ele passa por uma outra coisa, né? E vou apresentar alguns para vocês aqui. Quando os adolescentes começam a namorar muito cedo, por um lado, eles são protegidos de uma exposição social de droga, de álcool, de várias coisas, porque eles acabam fazendo programas mais de casal, né? Então os namorados, por mais que vão numa balada, vão no cinema, saem para comer no Mac, ou jantar, ou sushi, sei lá, ou saem para uma festa, para uma social, com os amigos, mas mesmo assim eles acabam, como eles estão juntos, eles acabam um protegendo o outro. Se um bebê um pouquinho a mais, o outro cuida, né? Eles não vão fazer nada de errado porque um tá cuidando do outro, enfim. Eles se protegem, né? Isso é uma coisa muito bacana na adolescência, essa proteção. Mas essa proteção, que é uma coisa muito bacana, tem um contraponto, que é duas coisas. Primeira coisa é a questão de uma gravidez na adolescência, que às vezes pode acontecer, né? Que quando a vida sexual tá muito ativa, às vezes dá um escape e acaba acontecendo. E uma segunda coisa é que um namoro muito cedo, apesar de proteger bastante, também faz com que aquele adolescente pule algumas fases do seu desenvolvimento. Por exemplo, adolescência é época de fazer festa, adolescência é época de aprender a lidar com os relacionamentos, de escolher namorado, de ficar, de saber flertar, de saber colocar, sabe, a sedução em prática, de tu olhar para o outro, de tu conseguir escolher as pessoas que tu quer perto de ti, de tu conseguir escolher as pessoas que tu não quer perto de ti e tu conseguir deixar elas fora da tua convivência. Quando se tá namorando, isso não acontece muito, porque como o casal fica muito juntinho um do outro, que é legal por um lado, mas por outro lado acaba não vivendo essas etapas da adolescência. Esse é o lado dos namoros. Agora, existe a outra perspectiva que é o lado de quem não namora. Bom, vive tudo isso que eu falei, né? Vive a questão de tu conseguir se integrar nos grupos por ti mesmo, de tu conseguir conviver e escolher as pessoas da tua convivência por preferência, por afinidade e por bem-estar, né? Pelas pessoas te fazerem bem. Tu consegue viver toda essa coisa de sedução, mas tu também acaba sendo exposto aos perigos da adolescência, que é álcool, que é a droga, que muitas vezes aparece muito sedutora nos grupos, que é a questão da promiscuidade, de acabar se relacionando com muitas pessoas diferentes, né, no decorrer dos dias e anos e meses, sei lá, da adolescência, e acabar, né, tendo experiências boas, mas também experiências não tão boas, algumas até um pouco traumáticas. Existe a exposição de DST um pouco mais frequente, porque quando se troca parceiro, tu acaba estando mais exposto, né? Por exemplo, uma menina que fica com um menino, que fica com várias meninas, e enfim, né? Acaba circulando muito as DSTs entre os adolescentes. Existem pesquisas que nos mostram que o aumento, a proliferação das DSTs na adolescência está muito grande. Então, esse é um risco bem importante, assim, que a gente tem que pensar, né? Então, não existe um certo e errado, existe uma coerência, um meio termo, existe a gente conseguir conversar com eles e mostrar, olha, fulaninho ou fulaninha, tu pode escolher namorar, ou tu pode escolher não namorar, mas tu tem que entender que um lado te traz benefícios e malefícios e outro lado também te traz benefícios e malefícios, e que a gente tem que conseguir se descobrir e se formar na adolescência, porque essa é a época que a gente tem para aprender
quem somos nós, como nós gostamos de viver, como nós gostamos de nos relacionar, para quando a gente crescer, a gente colocar isso em prática. Então, voltando para o ponto de partida, voltando para a pergunta inicial, qual é o certo e errado? O certo é conversar. O certo é conversar com eles, tanto sobre o lado bom quanto sobre o lado ruim de toda e qualquer escolha deles. E o certo é a gente mostrar para eles que cada escolha que eles fazem na adolescência reflete na vida adulta, tanto em coisas boas, né? Quando a gente planta, a gente colhe, independente de a gente estar colhendo coisa boa ou coisa ruim, a gente está colhendo de acordo com a nossa plantação. E esse é o importante de mostrar para eles, beleza? Fica a dica.